começar repercutindo aí a atuação dos bancos centrais, tanto aqui como nos Estados Unidos. A gente teve recentemente a reunião do Copom, aqui lá fora também, a super quarta, né, do Fed, e com isso, né, dá para ter um panorama aí do cenário de inflação, dos juros, impactos. Então, o questionamento é o seguinte: será que os bancos centrais vão conseguir desacelerar a inflação? Os patamares de juros pelo mercado são suficientes? Primeiro, eu já começo meio que respondendo essa pergunta falando que, na minha opinião, não são suficientes, né? Primeiro, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos a situação é muito complicada, né? Tem as características diferentes, né, de cada aspecto de inflação, mas o fato é que a inflação está muito pressionada, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o fato da inflação estar pressionada nos Estados Unidos também acaba movimentando ali os juros aqui no Brasil, né? Primeiro que aqui no Brasil, o nosso Banco Central, ele tem um tom ali um pouco mais dove, né? Ou seja, em prol ali mais de uma atividade, né, na performance melhor da atividade, do que do controle de fato da inflação. A gente vê esse aspecto dove do Banco Central aqui no Brasil, quando justamente ele fala que agora ele vai perseguir um patamar ao redor da meta de inflação, né, para o próximo ano, e não a inflação de fato. Então já está meio que entendido que ele já admitiu que vai deixar a inflação ficar um pouco acima ali dos 3,25, né, que é a meta para o ano que vem. Então, nesse aspecto, a gente já vê uma fala um pouco mais dove do Banco Central, mesmo ele reconhecendo que para controlar de fato a inflação para o ano que vem, necessitaria de um juro ali acima das suas projeções e tudo mais, mas mesmo assim, ele está com essa linguagem de permitir que a inflação fique um pouco acima da meta para o ano que vem, né? E lá nos Estados Unidos também tem uma característica diferente, né, do Banco Central por lá, mas o problema é o mesmo, né? A inflação super elevada, mesmo a gente tirando ali aspectos relacionados à pandemia, à recuperação, né, à volta da pandemia e tudo mais, são fatores ali mais temporários, né? Mesmo tirando esses fatores, a inflação lá fica muito pressionada. A gente está falando de uma inflação, a maior inflação em 40 anos, né? Uma inflação de mais de 8% é uma coisa muito forte lá nos Estados Unidos. Para a gente brasileiro é uma coisa até que normal, né? E já presenciou diversos momentos com situações bem piores. Só que lá é uma novidade. Então, à medida que o tempo foi passando, o Banco Central por lá foi reconhecendo que o cenário era mais complicado, né? Foi reconhecendo que era de fato necessário subir os juros de uma forma mais acentuada. Mas mesmo assim, hoje o mercado ele está precificando um juro por lá abaixo de 4%, né? Nos últimos dias até caiu um pouco, o mercado está precificando um juro lá chegando a 3,6%, 3,7%, o que, ao meu ver, não faz muito sentido, né? Necessitaria de um juro acima desse patamar para controlar essa inflação de mais de 8%, né? Então, é um problema que eles têm que enfrentar. Com o passar do tempo, ambos os bancos centrais estão reconhecendo, né, vão ajustando a sua linguagem. Aqui no Brasil, por exemplo, o Banco Central estava com uma projeção de Selic chegando a 12,75, que não faria muito sentido, foi reajustando, já está admitindo que vai ter mais uma nova alta, e lá nos Estados Unidos também é um pouco parecida essa linguagem, né, essa mudança de pensamento à medida que o cenário foi se impondo ali mais difícil. Então é uma situação bem complicada mesmo. Então, assim, é muita coisa para falar, né, quando a gente vai falar sobre o Banco Central aqui no Brasil, inflação aqui no Brasil, e a mesma coisa lá nos Estados Unidos, mas o compilado do que está acontecendo é mais ou menos esse, né, os bancos centrais admitindo e ajustando a sua linguagem, visto que o cenário de inflação tem muito chão pela frente, né, para de fato estar controlada. Então, assim, é um problema que eles têm que enfrentar e a gente está acompanhando aqui. Nossa tarefa é acompanhar, né, esse cenário o máximo possível.